Na ficção, eles eram montados por índios que desbravavam o oeste americano e eram considerados os bandidos da história. Na vida real, já chegaram a ser desprezados por conta de uma certa mistura de cores. Mas tudo isso faz parte de um passado distante. Hoje, eles são muito respeitados e conquistam cada vez mais admiradores. Chegam por aqui, marchando com estilo e muita elegância, os cavalos da raça Pampa. Dóceis, belíssimos e malhados por natureza. É na diversidade da pelagem colorida que eles têm preservado a identidade. Uma espécie de digital. Nosso mocinho protagonista do Pet Raça de hoje se chama Limpa Trilho. E é ele que enche de orgulho o criador Felipe Machado, que nos conta agora tudo sobre essa paixão por esses animais. É isso aí, Bebel. É pra isso que eu tô aqui, na ilha de Guaratiba, no Aras Golden Horse. A gente vai descobrir tudo sobre os cavalos Pampa. Bora montar! Só que é o seguinte, a gente é muito chique, a gente não escolheu qualquer um para falar sobre esse assunto, não. A gente pegou um membro da diretoria da Associação Brasileira de Cavalos Pampa. É isso mesmo, Felipe? É isso aí. Felipe Machado tá aqui com a gente, muito obrigada por participar. Um prazer estar aqui com vocês, recebendo vocês nesse dia aqui maravilhoso. Maravilhoso e num lugar tão especial para você também, né? Obrigado, com certeza. Aqui tem uma história, né? É, a gente vai descobrir tudo sobre essa história e vai passear e conhecer um pouquinho desse Aras. Explica pra gente o que é o cavalo Pampa. O cavalo Pampa, a classificação básica para você identificar o que é um cavalo Pampa é basicamente a pelagem, né? A pelagem malhada, um animal malhado, um animal que tem a parte, regiões brancas do tronco para cima. Qualquer cavalo que eu ver malhado é Pampa? Não. Todo cavalo malhado é Pampa, porque existem as nomenclaturas de pelagem, ou seja, o animal preto é da pelagem pertencente à classificação da pelagem preta. Certo. O animal castanho a pelagem dele é castanha. Na nomenclatura da pelagem dos animais malhados, é uma nomenclatura chamada Pampa. No século XIX, durante a Guerra dos Farrapos, no sul do país, esses cavalos de pelagem manchada eram chamados de tobianos pelos soldados da tropa, em alusão ao brigadeiro Tobias de Aguiar, que, além de tudo, era um conhecido comerciante de cavalos. Com o tempo e a dispersão desses animais Brasil afora, eles passaram a ficar conhecidos como os cavalos da região dos Pampas. Daí o nome Pampa. Agora me explica uma coisa, você sempre foi um amante dos animais, assim, de modo geral, ou sempre foi cavalo? Não, desde pequeno eu sempre gostei muito de todos os tipos de animais, né? Tinha tudo, aquilo tudo misturado, em peixe, tudo. Gato, cachorro, tudo. Tartaruga. Mas a coisa que mais me chamava, que eu sempre fui apaixonado, é o cavalo. Você tinha cavalo? Alguém tinha uma fazenda na família? Tinha cavalo, a família não era oriunda de meio rural, nada. E foi quando eu adquiri um sítio aqui na ilha de Guaratiba, onde eu comecei o primeiro Aras. Mas e criança? De onde veio esse fascínio? Era dos filmes de western? Era? Exatamente. Foi para a parte do índio, exatamente. Índio? Os cavalos malhados dos índios americanos. Enfrentou dificuldade na família? As pessoas, que isso? Você vai fazer isso da tua vida? Bastante. Mas depois que dá certo, tudo é muito bom. Né? Então eu ia pra banca, ia pra livraria, comprava e estudava cavalo de A a Z, né? E aí eu descobri que tinha associação em Belo Horizonte, que é a Associação do Cavalo Pampa, e que eu tô até hoje e que tem essa história grande aí. Já tenho 16 anos de criatório. Que beleza. Bom, eu acho que tá na hora de você mostrar pra gente um pouquinho desse Aras. Bom, gente, olha que legal. O Felipe preparou pra gente uma exposição do Garanhão e alguns de seus filhos. E vai ser bom porque aí vocês vão entender melhor algumas diferenças da pelagem. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Daqui tá o Limpa Trilho e os filhos dele. E aqui nós temos a característica principal desse cavalo, é que ele tem uma característica herdada geneticamente que se chama um gene homozigoto. Ele confere qualquer égua que ele acasalar, qualquer pelagem, ele vai produzir animais com a pelagem Pampa, ou seja, malhados. Aqui são os filhos dele, todos da pelagem Pampa. Essa potra aqui é uma potra que chama Paraguaia Trilho Golden Horse, ou seja, todos os animais nascidos aqui no Aras, eles levam o sobrenome Golden Horse. E o trilho do pai. O trilho do pai, exatamente. Quando você tem uma malha predominante mais branca,
a maior parte branca daqui para cima, ele é um animal pampa de preto. Essa potra aqui, o que predomina mais nela é a pelagem, apesar de estar queimada, ela é a pelagem preta. Então ela está predominando preto, ela é uma pelagem preta pampa. Ela leva a nomenclatura preta pampa. Essa aqui já é uma pampa de preta clássica. Ela tem muito mais branco do que preto. E ela tem as manchinhas do pai. Essas manchinhas são as manchinhas que simulam como se fossem as pegadinhas, que é mais ou menos uma característica inerente aos animais homozigóticos. Nossa, parece uma pintura. Esse aqui é o Omelete, é um filho, se você pode olhar, que é bem parecido com o pai. O Omelete, o nome aqui é em alusão ao bisavô dele, que era o Omelete JB. É lindo demais, gente. Bom, acho que eu já tô expert em pampa. E aqui, pertinho da gente, tá o Garanhão e o seu xodó também, né? Com certeza. Conta pra gente um pouquinho sobre o Limpa-Trilho. Isso, esse aqui é o pai da turma toda que nós vimos aí, criação nossa, né? Ele nasceu aqui, a mãe dele já nasceu com a gente, então é um cavalo descendente de vários campeões. Não bastando, ele já é pai de 4 campeões nacionais. Ele foi grande campeão nacional jovem da raça, foi o melhor potro de toda a exposição nacional do Brasil e vem comprovando a produção dele aí, se destacando com os filhos campeões. Ele é muito novo, muito precoce, ele está com 5 anos. Né? Pois é, em 5 anos já faturou tantos prêmios. Exatamente, filhos também. Eles começam a reproduzir com qual idade? Com 2 anos e meio já começaram a ser feitas coletas, inseminações. E campeão já era campeão, é isso? Nem sempre, que é o trabalho de criação de cavalos é sempre a seleção genética, né? Você vai selecionando os melhores com os melhores para provavelmente tirar os melhores que eles também. Felipe, vamos falar de saúde? Vamos. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com um cavalo pampa? Tem um calendário de vacinação anual, devido à vacinação contra a raiva, encefalomielite, algumas vacinas que são básicas. O manejo sanitário correto, né? Limpeza do coxo d'água, onde o cavalo bebe água, onde ele tenha fornecido a ração, onde é fornecido o capim. Banho é um banho normal, um cavalo ele tem própria oleosidade que protege a pelagem dele. E a gente utiliza um sabão neutro ou um sabão de coco ou um shampoo especial. Como é que é a rotina aqui desse Aras? Aqui tem na faixa de 40 animais e aqui nós temos 8 funcionários. A rotina diária aqui é as camas de baia, que a gente chama, né? Que é onde o cavalo fica dentro da baia. Recebem a limpeza 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Eles são tratados com capim, feno e ração, e eles são alternados para os cavalos terem a parte deles também do banho de sol, escova a crina, escova o rabo. O cavalo, no caso nosso, está com uma alguns trancinha. fazem trança. Então esse charme da trancinha vocês escolheram pro Limpa-Trilho. O Limpa-Trilho hoje eles fizeram a trancinha. Mas é só hoje ou é sempre? O Limpa-Trilho sempre tá de trancinha? Não, ele sempre tá de trancinha, não. Ele tem que ficar como ele fica na natureza, mais selvagem. Mais selvagem. Como ele ficaria com o índio em cima, né? Ali no Bang Bang. Exatamente. Entendi. Bom, a gente comentou do nome e eu tô curiosa. Por que esse nome, Limpa-Trilho? Limpa-Trilho é como se fosse assim. Sai da frente que ele vai entendi. Ele vai marcando ali. Isso. Sai da frente que eu vou marcando meu trilho aqui. Isso aí. Bom, então vamos falar exatamente sobre essas características. Você mostra pra gente? Vamos chamar o nosso amigo aqui, o Marquito. Vem, Marquito. Nosso gerente aqui do Aras. Vai trazendo o Limpa-Trilho. Então, as características básicas do cavalo, a fonte do cavalo, os olhos do cavalo, o formato de cabeça do cavalo. Que tem que ser como? Um formato triangular, pescoço em forma piramidal, a cernelha do cavalo. Aqui a cernelha é o lugar onde a gente mede a altura do cavalo. É medido daqui, não é da ponta da cabeça. O padrão determina que o animal de 1,42 m até 1,57 m. O dorso, a garupa e essa passagem aqui tem que ser uma passagem suave, tem que ser uma passagem bem musculosa. Porque é aqui onde o cavalo sustenta o cavaleiro. O principal que um cavalo tem que ter, esse cavalo é o garanhão,
e é um cavalo extremamente dócil. Isso aqui, ó, é um cavalo que a gente pega, ó, é um cavalo de temperamento ótimo, um cavalo confiável. Você pode pegar o cavalo e ter toda essa interação com o animal. Gente, eu tô chocada, porque a gente morre de medo de dar um coice do cavalo, né? E você foi lá e ainda puxou o rabo. Essa docilidade me chamou muita atenção. Todo cavalo pampa tem essa característica de ser dócil? A maioria dos cavalos tem selecionados por criadores com critérios, vão selecionando animais desse perfil. O cavalo pampa, o cavalo marchador, ele já é um cavalo que te dá o prazer de você interagir com ele. Já está sabendo? Então eu te mostro as novidades. Música, cinema, cultura, as celebridades.